Bárbara, Grace e o Matias. Grace, alguma recomendação? Ok, Grace. Boa noite, Camila. Matias, Bárbara, Grace. Engenharia de produção. É o Merizio? Opa, professor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo certo? Tudo. Legal. Começamos às 7 em ponto, Merizio? Eu acho que a gente pode esperar mais um minuto, dois, Chiminelli, né? Mas daqui a pouco a gente já pode dar início, sim, tranquilo. No mais, tudo certo? Tudo certinho. Legal. Nosso tempo deu uma virada, não? Deu uma aquecida. Meio gripado, assim. É verdade. É mesmo, é? A amplitude foi forte hoje. Tá? Tem dias aí muito quentes, outros aí muito frios, né? Tá variando bastante a
temperatura aí nos últimos tempos, né? Verdade. Foi. Bárbara, Camila, deixa eu ver quem mais está na sala aqui conosco. A Matias, Grace também. Tudo certo com vocês, pessoal? Então, sem vídeo, sem áudio? Beleza, show. Aluna. Grace, você vai conduzir o... Oi? A Bárbara é aluna já, Flexim, simulação, a Camila também. O Matias Legal. não. Matias não estou lembrado. Mas eu acho que foi aluno já nosso também, né? Matias, sim. E a Grace eu não conheço, eu acho. A Grace é uma colega já de uma longa data, né, Grace? E ela começou conosco agora na Unifeb, no Departamento de Recursos Humanos, recentemente. Então, por isso que tu ainda não conhecesse ela. Mas logo, logo, quando a gente voltar com mais uma quantidade de aulas no formato presencial, a gente vai conhecer os novos funcionários. Ok. Né, Grace? Muito bem. Show. Ninguém fala, né? Só no chat. A gente já tem ministrado aulas aí nesse formato Take Home já faz alguns meses, né, Chiminelli? A gente já está um pouco acostumado com esse processo, né? Né? E a gente mesmo, né, às vezes, quando a gente está numa reunião ou assistindo alguma palestra, uma aula, a gente também fica com a câmera um pouquinho mais desligado para poder ficar um pouco mais tranquilo aqui, né? Verdade. Vamos iniciar? Podemos? Vamos lá. Está Então gravando tá. já. Certo. Oficialmente, então, muitíssimo boa noite a todos vocês. Muito bem-vindos. A gente fica feliz com a presença de vocês aqui, despendendo, então, a noite para a gente poder discutir algumas questões a mais, aprender um pouco mais, dividir um pouco o conhecimento, né? A gente agradece também à Unifeb por essa oportunidade, por essa semana integrada de cursos, né? É uma inovação, mais uma vez, e ao longo da semana a gente já teve grandes trocas de experiências e assim vai seguir até o final da semana. Agradeço também especialmente ao professor Cristiano Cheminelli, que costumeiramente tem atendido às solicitações de uma forma bastante amigável, proativa e contribuindo sempre de uma forma muito significativa para o avanço do curso de Engenharia de Produção da Unifeb. Né? A Grace também, que vai nos ajudar aqui com a organização das informações, com a interação com os alunos. Muito obrigado pela sua presença também. Né? E um carinhoso abraço online aos nossos acadêmicos, né? E aos convidados, sociedade de modo geral, que podem participar desse evento e que também possivelmente será disponibilizado adiante. Professor Chiminelli, fique à vontade para fazer a condução dos trabalhos, tá bom? Sinta-se, então, mais uma vez, agradecido por todo o seu empenho e dedicação nessa nossa jornada aí acadêmica. Certo? Muito obrigado e boa noite e bom trabalho a todos. Obrigado, professor. Pessoal, vamos então dar início, né? A Melisa já fez aí a nossa Nayara, acabou de chegar também. Boa noite, Nayara. A ideia da oficina é nós estamos apresentando o nosso software Flexim, fazer uma pequena modelagem e simulação. Alguns alunos já conheciam, a Bárbara, a Camila, já estão na disciplina que esse semestre nós começamos a lecionar. Então, você já tem já uma perspectiva e já tem uma ideia do que vai ser a nossa oficina de hoje. Então, eu preparei aqui pequenos slides para a gente comentar uma parte de introdução, apresentar um pouquinho até o microcurrículo do professor. Já vou compartilhar aqui com vocês. E como é uma oficina, caso vocês tenham alguma dúvida, algum momento
alguma ideia para na hora da simulação estarmos gerando, fiquem à vontade para interromper, a gente vai conversando e na sequência a gente vai apresentar, gravar esse vídeo também, já está sendo gravada e disponibilizar para vocês todos. Só um comentário para quem acabou de chegar, para quem vai precisar, acho que todos, né, da questão da declaração, então é necessário que vocês deixem ali o seu nome no chat e o número da matrícula. Caso sejam pessoas externas à Unifeb, deixar o nome completo com CPF e com o e-mail. Pode ser aqui no chat mesmo, ok? Então agora eu vou começar então a nossa introdução, rapidinho aqui, e na sequência a gente já vai para o software. Pessoal, então a modelagem e simulação de sistemas, vou apresentar então inicialmente aqui o meu microcurrículo. Então, meu nome é Cristiano Chiminelli, mestre em engenharia de produção, especialista em Lean, minha formação em engenharia de produção, Black Belt Six Sigma e início também da escola técnica em eletromecânica. Possuo 18 anos de experiência em gestão e melhoria industrial e professor universitário nos cursos de administração, logística, engenharia civil, mecânica e produção. Também atuo como consultor em gestão e melhoria industrial. Então, esse é um microcurrículo. Uma breve apresentação da introdução da modelagem e simulação. É uma ferramenta empregada para análise de sistemas complexos. Um processo, né, que envolve a criação de uma representação, ou seja, de um modelo, de um sistema em estudo. A experimentação com o modelo do sistema guia por um conjunto de objetivos, como melhoria de um projeto, análise de custo-benefício, análise de sensibilidade de parâmetros, etc. A experimentação produz um histórico, né, de compartilhamento do sistema ao longo do tempo, assim como também estatística desses comportamentos. Então, se modela, se faz a simulação com o intuito de desenvolver e entender melhor um processo, e isso, como resultado, nos dará uma resposta, né? E, ao mesmo tempo, dados estatísticos para melhorar a nossa análise com compreensão de todo esse sistema. Essa é a lógica, né? Antes de colocarmos e fazermos qualquer uma das ações, porventura poderiam ser de difícil decisão e de cara ou custosa aquisição, por que não fazer a simulação e, com isso, a gente identificar os resultados possíveis? Assim, evitando os erros ou até investimentos desnecessários. Então, a ideia da modelagem e simulação é essa, né? Um modelo é uma representação de um sistema real sobre um determinado conjunto de condições operacionais e hipóteses simplificadoras que retratam a estrutura e o comportamento do sistema que nós estamos estudando, o correspondente. Então, os nossos modelos, até o software que nós vamos usar, depois eu quero deixar também para os que não são alunos dessa disciplina, vocês vão ter um acesso, um link, para conseguir também baixar esse software na versão free, que vai ser a mesma versão que eu estarei usando na oficina. Etapas da simulação, então. Nós temos toda a parte de planejamento, identificação dos objetivos, escopo, as fontes de dados que nós temos que estar entendendo e buscando. Temos a sequência das etapas da simulação e da modelagem, a tradução do modelo, a linguagem. Temos o experimento, que é a outra etapa, que é executar a simulação e as possíveis cenários identificados e analisar também os resultados estatísticos
do desempenho que esses experimentos e essas modelagens vão nos propor, e, por fim, a conclusão, que é a comparação da identificação das melhorias e as soluções. Então, nós temos as entradas, temos as informações, que é o caso que nós vamos desenvolver hoje na oficina. Temos o modelo, que é a tradução do mundo real mais próximo possível nessa modelagem. Então, vamos desenvolver um modelo tentando imitar ao máximo, né, o mundo real. E nós vamos extrair saídas. Então, temos inputs, né, sistema, e temos as outputs, que seriam as saídas. Isso a gente consegue estar desenvolvendo em componentes de linhas de produção de fábricas. Podemos estar utilizando isso também em aumento do número de funcionários para aumentar o número de maquinários e funcionários. Por exemplo, aumentar a capacidade produtiva. Podemos também usar em tempo de processamento, utilização das máquinas, identificação dos gargalos, a ocupação dos operadores. Tudo isso é possível através também da simulação. E como a gente vai fazer isso? Qual é a ideia da utilização? Vamos usar o Flexim. Então, o Flexim é uma plataforma de modelagem, de análise 3D, que combina os métodos de simulação de eventos discretos e simulação contínua. É utilizado por diversas empresas no mundo todo para solucionar problemas, né, e auxiliar no planejamento de melhorias, tanto nas áreas de manufatura, healthcare, logística, cadeia de suprimentos. Então, tem uma biblioteca muito interessante para todos esses cenários, o software Flexim. Nós temos o ambiente, então, de trabalho do Flexim, onde nós temos as bibliotecas de objetos, a área de modelagem, as propriedades e acesso rápido dos recursos, e temos aqui também o menu de controles, né, de todo o modelo. Ainda falando um pouquinho sobre as nomenclaturas, nós temos objetos fixos, temos as entidades, temos os itens que vamos estar simulando. Então, a complexidade, a básica do modelo seria essa. A composição do modelo, melhor dizendo. Ainda falando um pouquinho mais dos objetos, né? Nós vamos trabalhar, então, na nossa primeira simulação, na nossa oficina, com criar itens. Então, seria o nosso source. Nós teríamos também aqui o destroy itens, seria o sync. Queue seria armazenamento, as filas, né? Os racks seriam aqui guardar volumes. Os conveyors, as esteiras de movimentação dos itens. O processor seria processar ou atrasar um item. Combiner, agrupar ou empacotar os itens, dependendo da forma que nós estaremos usando. Separator, separação da combinação que foi realizada anteriormente, no caso aqui do próprio Combiner. Vamos ter também aqui os operadores, operator, e ainda o transporte, que seria a movimentação, os executores de tarefa. Também temos os robôs, que nós poderemos estar, hoje está sendo usados na nossa oficina. Então, vamos também falar um pouquinho sobre as formas de conexões, conexão com A e conexão com S, conectando as portas, entradas e saídas do nosso modelo, mas isso é mais na prática mesmo que vamos fazer hoje. Então, aqui nós já vamos para o nosso modelo, para o nosso exemplo. Então, a nossa oficina, qual é a ideia? Nós traçarmos um exercício e em cima desse exercício, que seria uma fábrica, nós está em cima dessa causa, desse ambiente, melhor dizendo, ambiente fabril, nós vamos gerar algumas simulações, temos alguns problemas, vamos definir alguns objetivos e vamos simular possíveis soluções para estarmos conseguindo atender às necessidades da empresa. Então, eu vou ler aqui o texto rapidamente. A ideia é montarmos uma empresa chamada aqui de Unicolor.
O construtor contratou uma consultoria para determinar a capacidade da produção. Então, a empresa faz pintura de cilindros, então o produto é cilindro. O processo é composto por um pallet, matéria-prima, que seria a entrada, um pallet de pintura, então a máquina de pintura é o processo, a máquina de embalagem e o pallet de matéria PA, que seria produto acabado, MP, matéria-prima, PA, produto acabado. Então, nós temos aqui dois processos. Um deles que seria pintura e outro embalagem. Atualmente, a empresa trabalha 8 horas, de segunda a sexta-feira. As máquinas são alimentadas por operadores, nada automático, então, e a distância entre pallets de matéria-prima e as máquinas, distâncias gerais de todo o exercício aqui, nós vamos considerar sendo 1 metro. O tempo da máquina de pintura, ela tem uma distribuição normal, uma média 12 e desvio padrão de 2. E o processo de embalagem tem uma distribuição normal, uma média de 15 e desvio padrão de 3. Então, se nós fôssemos imaginar essa fábrica, como ela seria, né? A ideia, então, é materializar esse texto já no Flexim. Então, nós vamos já montar aqui uma fábrica já usando o Flexim. E algumas perguntas que nós temos aqui nesse exemplo, ou exercício, podemos dizer assim. Primeiro, calcular a capacidade diária. E segundo, o que devemos fazer para aumentar a capacidade em 40%? Então, quais são os passos? Vamos entrar no Flexim e vamos montar essa fábrica, esse pequeno processo. Ok? Deixa eu dar uma saída aqui. Muita coisa aberta. Pessoal, quem tem o Flexim já instalado, né? E quiser simular junto ali, eu sei que tem alguns alunos da disciplina já podemos desenvolver esse modelo juntos também, né? E aí comparar as respostas. Bárbara, Camila, Grace, Marcelo, de produção, Nata. Estamos com 8 alunos. Pessoal, vou abrir o Flexim agora. Então, esse é o software. Essa versão que eu estou utilizando é a versão free. Então, quem quiser ter interesse em estar baixando, esse software tem uma requisição quanto ao equipamento. Acredito que uma máquina, mas eu acho que todas as máquinas que já têm uma configuração, as máquinas novas já tendem a baixar e utilizar esse software. Mas tem toda uma configuração que exige do equipamento. Na hora que você for baixar, então, é recomendável verificar se tem a capacidade para estar utilizando. Então, quando já baixa na sequência, ele já abre esse menu, o software. Eu vou entrar aqui em novo modelo. Eu vou clicar em novo modelo na tela. O software é bem intuitivo, né? As unidades no modelo são padrões, então ela já entra sempre em segundos, metros e litros, e a forma de horário também. Como nós não vamos mudar aqui, damos um OK. E já entramos aqui para a área de trabalho, o ambiente de trabalho do Flexim, onde aqui estão todos os objetos, as propriedades dos objetos e o painel de controle do meio. Então, no exercício ali, falou o seguinte: nós temos uma entrada de matéria-prima, que é um kiwi.
na sequência, nós temos um source, porque eu tenho que entrar com esse cilindro. Eu tenho um processo que é transformar a caixa em cilindro e pintar ela. Eu tenho estoque. Eu tenho um combiner, que eu vou fazer a montagem de pallets de rodas na embalagem. E, por fim, eu tenho produto acabado. E para destruir tudo isso, no final, eu vou ter aqui um sink. Então, esse é o processo básico. Eu vou colocar aqui mais um source, por quê? Porque eu vou precisar de uma quantidade de pallets que vai entrar nesse processo para estar combinando, né, com o setor de embalagem. Então, vou fazer primeiro a conexão. Então, a conexão é feita com A de todo o processo. Então, eu conecto A no source, conecto com A o Kiwi, processor, Kiwi. Antes de chegar, aqui foi separator, era combiner, eu comentei, né? Combiner. Então, aqui no setor combiner, na verdade, a gente vai reeditar ele sendo embalagem. Nós temos que conectar primeiro esse source com esse Kiwi, aonde vai fazer a entrada do pallet. Então, nós temos aqui source, Kiwi, pallet. Por quê? Porque o combiner, nós temos que alimentar o pallet primeiro. Então, conectamos. Antes de rodar o próprio sistema, nós vamos renomear os nomes dos objetos. Então, o source 1, aqui tem a área de propriedade dele, nós vamos botar aqui como que vai ser a entrada e o início da matéria-prima, MP. O source 2 aqui é o pallet. O I1 vai ser matéria-prima, mas vai ser a fila, né? Ou o estoque. Estoque, MP. O I4 aqui é o estoque de pallet. Pallet. O primeiro processor, ele tem aqui a denominação sendo pintura. O outro pallet Q2 é estoque, essa pintada. O processo de combiner é embalagem. Só já vou voltar na lógica aqui. Por fim, o estoque de produto acabado, PA. Olha só. Então, lá no exercício, o que era solicitado? Nós temos ali a matéria-prima, da matéria-prima, mais ou menos 1 metro, que é um quadradinho de distância, eu tenho o processo de pintura. Após o processo de pintura, eu vou ter um estoque, um estoque de peças pintadas, que na sequência serão embaladas, então 1 metro aproximadamente. Só que para embalar essas peças, pessoal, eu preciso de um pallet, aproximadamente 1 metro também da máquina de embalagem. Então a ideia é, para cada pallet, nós colocarmos 4 peças. Então o nosso combiner, ele vai estar juntando, combina a peça, né? A embalagem, um pallet e 4 produtos. Por fim, nós teremos aqui o produto acabado. Então, esse é o modelo, esse é o cenário
que aquele exercício ah, estaria nas informações. Claro, nós não mudamos aqui ainda a questão dos parâmetros dos tempos do processo. Mas tem mais um detalhe. Ele fala que todos os processos... Professor, você está travando, Sim. professor. Você está travando. O áudio, na verdade, está travando. Estão ouvindo agora? Sim, é que quando tu tá falando, não sei se sua internet está caindo, ela fica travando. Mas e tu dá de escutar, mas fica travando a sua voz. Ok. Pessoal, nós estamos agora com mais, acredito que 10 participantes. Eu vou tentar... Qual é a parte que vocês não ouviram ali? Ok? Eu vou dar continuidade, então. Mas vamos lá. Eu vou tentar aproximar, tentar falar mais. Pessoal, então essa seria aproximadamente quase 100% do modelo que nós estávamos dispostos a desenvolver. O que falta ainda? A gente mudar os parâmetros que nós temos que fazer da matéria-prima e do pallet. Mas vamos botar a rodar o sistema padrão. Então, a gente colocou os recursos, os objetos físicos, vamos rodar o modelo. Então, aqui para rodar o modelo, então aqui nós temos os objetos onde nós fomos pegando e colocando no próprio ambiente. E agora nós vamos botar a rodar o nosso modelo. Botando rodar aqui o modelo. A gente já começa a ver, ó, começa a entrar produtos, entra aqui na máquina, já carrega aqui, né? Só que, olha, tá entrando box e tá entrando box. Não tá mudando cor, não tá mudando forma, não está respeitando o tempo que foi pré-determinado no exercício. Então, isso aqui é a básica, né? O básico que nós começamos a desenvolver na primeira aula, até da aula de simulação. Então, a gente pega os recursos físicos, né? Clica, traz para o ambiente, traduz um texto, que era um problema, que era uma situação, digamos, na real de uma fábrica, e colocamos na tela, no computador, e começamos agora a criar os parâmetros, que isso que é o mais importante agora, colocar os parâmetros que o exercício nos trouxe. Então, vamos dar aqui uma pausa, um stop no exercício, vamos voltar. E aqui no source, ou seja, na matéria-prima, nós vamos começar já a mudar ela. Por quê? Porque não é box que vai entrar, é um cilindro. Então, aqui em propriedade matéria-prima, no sync, nós renomeamos como matéria-prima, nós vamos mudar aqui o flow item. Então, ao invés de deixarmos box, vamos colocar como cilindro. Cylinder. E a chegada desse cilindro, não precisamos estar mexendo. Vamos deixar aqui como uma exponencial de 10 segundos. Dá um aplicar, dá um OK. Se eu botar rodar novamente o modelo, olha só, já vai começar a chegar cilindros e não mais boxes. Olha só. Vou dar uma pausa. Vou alterar aqui também, porque se eu falo que é para entrar pallet, eu vou fazer a mesma lógica. Vou mudar aqui no flow item, ao invés de box, eu vou colocar pallet.
aplicar e OK. E vamos botar a rodar o modelo novamente. Olha só. Começou a entrar pallet. Olha só lá como ficou. O cilindro começou a ficar em cima do pallet. Legal, né? Só que não tem espaço para colocar mais cilindros no pallet e embalar isso. Não seria mais interessante uma maior quantidade para aproveitar até a movimentação? No mundo real isso que acontece. Então nós vamos dar um reset, vamos dar um stop, né? Stop, reset do modelo. E vamos entrar aqui na embalagem. Olha só o que dá para fazer, pessoal. Nessa função que é o Combiner, nós vamos botar aqui input na porta 2, ou seja, quando está entrando materiais no Combiner, vai fazer um somatório de 4 itens. Vai juntar 4 itens no pallet ao invés de um. Podemos dar um reset e botar rodar novamente. Olha só o que vai acontecer. Então, o pallet está ali esperando já. Acumulou 1, acumulou 2, acumulou 3, acumulou 4. Mas olha, ficou um em cima do outro, né? E foi para frente. Não era bem isso que a gente estava querendo, né? Combiner, batch. Bem no meio. No pack mesmo. A forma que ele está cilindro, o output, vamos diminuir um pouquinho aqui esse nosso recurso aqui, ao invés de 1.6, vamos botar 0.6, 0.6, não, está mudando. Simples, pessoal. Aumentar o pallet. Mas uma outra ideia também era fazer o quê? A mudança da cor da pintura, né? Está passando aqui o nosso cilindro e não está mudando a cor em nenhum momento. Então nós vamos fazer aqui a mudança da cor também no processo de pintura. Então aqui no Flow Item, nós temos aqui, desculpa, aqui no processo, nós temos várias abinhas. E nessa abinha aqui, Trigger, nós vamos fazer uma mudança aqui nele. Onde o Process Finish, On Process Finish, ou seja, na saída do processo, nós vamos mudar a cor. Então vamos entrar aqui em Visual, Visual Object Color. Ao invés de ele sair na cor que ele está hoje padrão, nós vamos mudar na cor vermelha. Vamos pintar ele, né? Ready. Vamos aplicar e um OK. Vamos botar rodar novamente o modelo. Ele já está saindo na cor vermelha. Só que ele está sendo automático de um local para o outro. Ele nem chega a parar aqui no processo de produto acabado. O processo está bem rápido, porque os tempos estão de certa forma, iguais, né? Não está criando nenhum gargalo, nenhuma restrição no processo. Então, nós já fizemos a alteração da cor, já estamos montando 4 produtos num pallet, que seria a embalagem. Já estamos com a denominação de todas as nomenclaturas do processo, matéria-prima, estoque de matéria-prima, pintura, estoque de peça pintada, pallet,
estoque de pallet, embalagem, ou seja, um pallet e 4 produtos cilindros, que são embalados, que saem aqui no estoque de matéria-prima. Esse é o nosso cenário. Esse é o nosso modelo. E a nossa sequência agora seria estarmos colocando os tempos de processo dentro da pintura e dentro da embalagem. Então, o tempo da pintura é uma distribuição normal de 12 segundos, desvio padrão de 2. Vamos clicar 2 vezes no processo de pintura. Dentro do processo de pintura tem um process time. Dentro dele, vamos entrar em estatística, distribuição. E aqui dentro dessa estatística de distribuição, nós temos uma normal. Então, nessa distribuição normal, 12 segundos e um desvio padrão de 2. Damos um aplicar. E o mesmo nós temos que fazer para o processo de embalagem. Então, para embalar essas peças, nós temos uma distribuição, clicamos 2 vezes na entidade, no objeto, estatística, normal, e temos aqui 15 segundos e um desvio padrão de 2. De 2 não, de 3, né? Vou voltar aqui no exercício. 15 e desvio padrão de 3. Aplicar. Pessoal, vocês podem ver que não tem nenhuma linguagem de programação para modelagem e simulação do Flexim. É arrastar ícones, que seriam os objetos, os recursos. Dentro desses recursos temos os fixos e os executores de tarefa, temos N outros trabalhos aqui, N outros objetos da biblioteca, bastante coisa mesmo. AGV, para fluido, pessoas, gráficos, esteiras, robôs, ponte rolante, transportadora, empilhadeira. O que nós temos aqui de biblioteca é uma imensidão. Bastante coisa mesmo. Por quê? Porque com base nesses recursos que já estão preparados, nós vamos conseguir traduzir ou aplicar, né, um cenário real, ou traduzir o máximo possível, transferir, melhor dizendo, o máximo possível de um caso real para a simulação, do mundo real para a simulação. Então, já mudamos nesse caso aqui todas as questões dos parâmetros de tempos dos processos. Qual é o próximo passo? Nós falamos que todo o processo era movimentado por pessoas, né? Então, nós temos que trazer as pessoas para o processo, os operadores. Então, nós temos que alimentar a máquina com um operador e aqui com um outro operador. Nós temos 2 operadores para estar alimentando as máquinas. Então, alimenta, carga e descarga. Então, nós temos aqui que utilizar uma função chamada usar transporte. Usar transporte. Para esse pallet também usar transporte. E para esse também usar transporte. E o combiner usar transporte. Só que para tirar, vamos conectar também com a letra S, esse executor de tarefa, que é a função, é a forma de conectar diferente para os recursos. Então, para conectar o processo é feito com A, e para conectar os executores de tarefa é utilizado a letra S para isso. Ou nós poderíamos também conectar por aqui no painel de controle. Damos um reset e voltamos a rodar o modelo. Olha só. O operador vai lá, alimenta o pallet, ele vai descarregar a peça. Vou aproximar. Ó, é os operadores que estão carregando e descarregando. Então, pessoal, rapidinho já consegui montar um modelo.
deu 4 peças, né? Aqui deu um erro agora. Eu já sei qual é o erro. Porque aqui tem que tirar a peça, é um executor de tarefa, então alguém tem que descarregar. Como eu não coloquei ninguém, ele acusou um erro. Vou fechar aqui. Olha aqui, ó. O que acontece, pessoal? Quando eu botei um transporte feito manualmente, ninguém veio tirar. Até porque um homem não faz muito sentido carregar um pallet. Então, qual é a minha lógica aqui? Vamos colocar um robô, né? O robô tem mais força que o homem. Vamos botar um robozinho aqui para tirar a peça. Vamos conectar com S. Agora, vamos botar rodar. Vamos simular um negócio já. Notem que toda essa simulação ela está 4 vezes a velocidade normal. Olha só. E aqui já começou a acumular matéria-prima, né? Estão vendo, né? A chegada está maior do que... Deu tempo? Deu. Agora o robô vai tirar. Ó, o robô pega e coloca na saída. Então o homem vai lá, o operador, primeira coisa que ele faz é pegar o pallet, trazer para a embalagem. E olha como essas pessoas estão, né? Se movimentando. E não para de chegar pallet, né? Olha só. Esses seriam os parâmetros iniciais do modelo. Então, a nossa fábrica foi solicitado para identificar qual é a capacidade em 8 horas. Pessoal, eu estou aqui, né? Vou rotacionar um pouco o modelo, né? Eu vou dar um reset. Eu vou limitar, pessoal, a capacidade dessa área de estoque. Até porque a gente sabe que não é infinito, né? Aqui seriam 100, 1000. Vou colocar como máximo de 10 peças. Esse outro estoque aqui também vou botar no máximo de 10 peças. Vamos falar também aqui, pessoal, que esse sync aqui fosse um cliente, né? E esse cliente precisasse receber esse pallet. Nós vamos fazer com uma empilhadeira também, olha só que legal. Eu vou conectar essa empilhadeira a esse pallet. E esse pallet vai ser usar transporte manual. Dá um reset. Vou botar rodar o modelo novamente, olha só. Então, o que a gente comentou, o processo consiste em fazer fazer a pintura da matéria-prima, esse é o processo, na cor vermelha. Essa fábrica tem um segundo processo, que é a embalagem, onde pega do setor de pintura 4 cilindros, e esses 4 cilindros são colocados num pallet e embalados. Vem para produto acabado. Esse produto acabado ele é descarregado da máquina por um robô. E esse robô alimenta esse pallet de matéria-prima, de produto acabado, desculpa. Essa empilhadeira, então, carrega a matéria-prima, o produto acabado, até o cliente, que seria o sync. Fechou o processo. Aí a pergunta é, qual é a capacidade do processo? Então, nós temos aqui, além do tempo das máquinas, que seria o tempo dos processos, nós temos os tempos do homem, que está alimentando, entrada, saída e tudo mais. Carga e descarga. Então, isso vai limitar também, e é um caso que vai aumentar o tempo. E nosso tempo não é, ele não é um tempo congelado, fixo, como muitas vezes as empresas trabalham, com um dado médio. Então, aqui ele tem uma variação, porque tem um desvio padrão de 2 para pintura e de 3 para embalagem. Então, isso acaba, de certa forma, trazendo mais a realidade do processo.
porque existem variações de eficiência, de tempo nos processos. E como a gente poderia acelerar, então, para um dia, né? Nós temos aqui uma outra função também, que é dar um stop time. Então, se nós calcularmos 8 horas de trabalho e multiplicarmos por 3.600 segundos, nós vamos ter 28.800 segundos em uma jornada de trabalho. Esse é o valor que nós vamos estar colocando para conhecer a capacidade do processo. Então, nós vamos botar aqui, vamos resetar, vamos botar rodar, e vamos acelerar aqui esse processo para chegar rapidamente em um dia de trabalho. Parece o dia de hoje, né? Passou tão rápido. Olha só. 28.800 segundos. Aí a pergunta, qual foi a produção? Qual foi a produção realizada? Nós temos aqui alguns dados estatísticos que nós podemos verificar já no modelo, selecionando aqui o show names e states, estatísticas do modelo. Então, nós temos aqui matéria-prima, teve um total aqui de 1.170 cilindros que entraram no processo. Temos aqui também o total de itens e máximo que podemos armazenar, seriam 10. No processo de pintura, temos aqui o output, ou seja, quantos foram passados no processo. Foi um total de 1.160 produtos. Também traz uma característica aqui sobre o tempo de processamento, que seria 48%. E também temos aqui a inoperância do processo, ou a máquina parada, 36,8%. Também temos na sequência aqui os mesmos dados para o processo de embalagem. Passou um total de 1.448, porque ele faz o somatório do pallet de mais os 4 cilindros. Ok? Onde nós temos aqui também um processamento baixo. Uma coisa que é possível visualizar, que esse processo não teve acúmulo de produtos, ou seja, possivelmente esse que é o nosso gargalo da operação. Até porque o tempo de processo aqui é 15, aqui é 12, só que aqui é 15 para 4, né? Aqui, 4 produtos, aqui é 1 a 1. Temos a saída e, por fim, temos os inputs, né? Que seriam aqui 289 pallets com 4 peças, 289 vezes 4, 1.156 produtos, 1.156, 1.170, pouco produtos em estoque, né? Esse seria o nosso resultado, então. 1.156 produtos. Como é que eu cheguei nesse valor, né? A multiplicação do SYNC, dos inputs, por 4, porque cada pallet tem 4 produtos. Então, o que chegou no cliente foi 289 vezes 4, 1.156 cilindros. Aí nós temos na nossa... Qual é a capacidade diária, né? Eu não estou contente. Eu vou fazer uma segunda experimentação, uma segunda replicação desse modelo. Para ver quanto que vai chegar o resultado. Estou com uma velocidade bem alta no modelo. Ó, mesmo valor. 289 produtos. Pessoal, o modelo foi montado, simulação realizada, alguns parâmetros modificados. Nós temos como melhorar ainda a questão do layout aqui e das descrições para facilitar
compreensão até do modelo, fazer detalhe. Até esse momento, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém tentou fazer simulação junto ali? Tudo certo, Melissa? Tudo certo. O professor já... Boa noite, boa noite. Sim, sim, tudo certo. Pessoal, eu não comentei aonde nós temos hoje o link para o Flexim, mas se vocês entrarem no Google e digitarem Flexim, essa é uma ferramenta gratuita, tá? Como comentei lá no início. O site que eu vou disponibilizar aqui para vocês no chat aqui, ó, já é em português, já consegue baixar e já fazer uns pequenos modelos, algumas alterações no software. Então, caso alguém tenha interesse para estar simulando, né? E qualquer coisa fica também à disposição. Então, como ninguém teve perguntas, né? Eu vou tentar aqui agora, junto com vocês, algumas alternativas. Quais seriam as alternativas que nós poderíamos estar fazendo para aumentar a produção em 40%? Alguém tem alguma sugestão? Comprar mais máquinas, botar mais robôs, colocar esteira? Qual seria a sugestão? E aonde nós estaríamos empregando esses novos recursos? Eu não comentei com vocês, mas o Flexim, o Free, né, que é a versão gratuita que vocês e eu estou usando, vocês podem baixar e eu estou usando, ela tem uma limitação de 30 recursos. Então, nós temos 15 aqui que já estão sendo utilizados. Então, eu tenho mais 15 recursos para estar colocando nesse modelo e conseguindo chegar no meu resultado. Mas, na prática, nas organizações, nas empresas, nós sabemos que os recursos, eles não são infinitos, né? Tudo tem uma limitação, tem um custo, tem a questão de custo-benefício, payback. Nós temos que fazer mais com mais. A ideia dos nossos estudos, tanto em Lean como em Six Sigma, qualidade, nas operações, teorias das restrições, buscamos sempre fazer mais com menos. Nem é mais com o mesmo, é mais com menos. Então, como a gente consegue aumentar a produtividade nessa nossa fábrica, nessa pequena simulação aqui? Eu vou tirar aqui os detalhes para ficar mais limpo o nosso modelo, ok? Qual seria uma das sugestões? Um de cada vez, por favor. 3 assim não dá ao mesmo tempo. Tô brincando, pessoal. Deixa eu ver aqui quem está participando. A Bárbara. Bárbara, tem alguma ideia? Camila? Se você botar um robô aqui no comecinho da esteira, né? Aham. Pra agilizar, não ia dar certo? E um robozinho botar o pallet, sabe? Só pra esse cara ficar... O operário 1, sabe? Botar ontem a pintura, botasse um robozinho para ele pegar a peça e botasse Entendi. Vamos fazer a simulação então, Bárbara? Então, ao invés de... Vamos fazer o seguinte, vamos botar um robô na saída ou na entrada, Bárbara? na saída. Na saída? Então, vamos deixar um operador aqui, na entrada. Vamos botar o robô na saída aqui, então. Vou botar aqui, então, vamos conectar com S, que é a propriedade para conseguir fazer o robô trabalhar. Esse aqui fica só alimentando. Então, nós vamos reduzir o trabalho do operador
em 50% aproximadamente, porque ele estava carregando e descarregando, e quando ele descarregava, a máquina ficava parada. Faz sentido, Bárbara. Eu acredito que poderemos ter um resultado diferente com essa aquisição do robô. Então, vou dar um reset no modelo e vou botar rodar. Vou botar mais devagar no início, né? Então, qual foi a sugestão da Bárbara, né? Acho que vocês também pensaram em algo parecido. Então, o homem alimenta a esteira, a pintura, e o robô, olha só. Por que faz sentido o que a Bárbara comentou? Porque onde é que era o processo gargalo? Como não tinha estoque de peça pintada, muito possivelmente pelos tempos, nós não chegamos a analisar em profundidade, seria o processo de pintura. E olha só, parece que melhorou alguma coisa aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar o processo para ver a produção de um dia de trabalho. Está rodando. 28.800 segundos se passaram, ou seja, 8 horas. E qual foi a saída? Vou vir aqui e vou selecionar para ver a estatística. E olha só, na primeira rodada, deu um total de 1.156 produtos, ou seja, cilindros. Agora deu 352, mas é vezes 4, porque cada pallet ele tem junto 3.552 vezes 4, 1.408. Vamos botar uma segunda vez na simulação, vamos botar rodar, para ver se repete o resultado. Olha só. Continua dando o mesmo resultado. Ou seja, com essa implementação do robô, nós conseguimos passar de 1.156 produtos para 1.408 produtos. De quanto que foi esse aumento, né? 1.408 dividido por 1.156. Nós tivemos um aumento, é isso? De 21, 22%. Ô, professor, Sim. se você colocasse também um robô para pegar o pallet para a esteira, né? Na última máquina, na embalagem, e deixasse esse cara aqui só para pegar as caixas, os cilindros, não ia dar certo também? Repete, Bárbara. Ontem o pallet, né? Botasse um robô, igual da esteira, igual no finalzinho, para botar esse pallet ali dentro, sabe? E esse cara que tá ali, o operário 2, só colocasse o cilindro para lá, sabe? E para lá, então lá. Só ficasse monitorando aqui? Não, assim, ele pegasse o cilindro onde o outro robô deixa, sabe? No parte, primeiro parte aqui. Isso. Não, atrás, isso. Aí o caixa leva o cilindro para esteira, a embalagem. Aí cada vez que dá 4, um robô colocasse bem o pallet aqui, o pallet ali embaixo da embalagem. Entendi. Aqui até o Wagner deu uma outra dica, né? Após obter essas informações sobre a produção, deveríamos ver se vale a pena contratar mais um funcionário. Também tem isso. Mas uma outra forma, né? Eu vou tentar aqui um processo que nós estamos perdendo, pessoal, aqui, é a questão da alimentação, que é o processo gargalo, né? Temos aqui bem claro que a pintura é o processo gargalo. Uma forma de estar sempre disponível para alimentar, nos processos de automação, nós poderíamos estar... Claro, temos aqui a saída com o robô, ainda não está acumulando produtos aqui, mas uma delas poderia ser uma esteira de alimentação.
ao invés de nós estarmos trabalhando aqui com a alimentação do homem na máquina, poderíamos ter um pulmão aqui de produtos aguardando serem executados. E isso a gente poderia fazer através de uma calha de alimentação, uma esteira de alimentação. Muito comum nos processos nas indústrias. Seria uma automação de baixo custo. Mais barata até que o próprio robô. Então, eu vou dar uma sugestão aqui que seria uma esteira. Só que uma esteira de 1 metro, né? Não uma esteira de 10 metros. Uma esteira de 1 metro. E essa esteira de 1 metro, ela estaria conectada à máquina. Eu vou dar um reset aqui. Vou tirar o operador. E estaria sendo, eu vou dar agora aqui um processo de Qzinho, porque o que? Para quebrar a conexão entre ele e a máquina. E eu vou fazer um A para conectar esteira, máquina. E o homem estaria alimentando a esteira ao invés da máquina, ok? Qual é essa ideia, né? É que a máquina, a todo momento, ela pode ser... Vamos ver se está funcionando. Vamos voltar a rodar. Mas o robô está bem devagar também, né? Notem que o que acontece, né? Eu vou botar aqui a aceleração do robô, pessoal. Um pouquinho mais rápido. E o parâmetro do robô está bem lento. Então, a bypass do robô aqui, uma normal, não vai ser de 10, vai ser de 5 segundos. Ele tem que trabalhar mais rápido esse robô. E eu coloquei também aqui um pulmão, né? Um pulmão para a máquina sempre estar uma calha de alimentação para agilizar o processo. Vou dar um reset e vou botar rodar 24 horas aqui. Começou a travar o modelo. Travou, pessoal. Ele está chegando o momento que ele vai travar. Travou de novo. Pessoal, então, quando a gente trabalha nessa versão, dependendo da complexidade do modelo, ele começa a acelerar, ele começa a travar. Mas, vamos botar então 1 hora de produção, ao invés de... Mas está indo no máximo. Vou fazer a exclusão dessa esteira aqui. Para ver se ele vai travar ainda. Não está travando. Não, agora foi. Travou. Vou voltar à condição real do modelo. Ao invés de 5, eu vou deixar como estava aqui. 10 segundos. Aí está indo normal. Fechou, já vi o problema. Pessoal, vou voltar novamente aqui com a esteira, que eu acho que era o parâmetro do robô, estava dando problema no modelo. Já aconteceu outras vezes. Vou botar a esteira 1 metro. Seria um pulmão, né? Que agora foi.
Travando um pouquinho, mas foi. Olha só, pessoal. Total de saída. R$323. Está saindo menos produtos com o robô do que não tivesse robô. Aí nós temos que perguntar, será que não é o robô agora está demorando muito para tirar? Não é essa a ideia, então, inverter, como a Bárbara comentou, vamos botar o homem na saída e o robô na entrada? Vamos fazer o teste. Porque na ideia, nós teríamos que ter uma maior produção e não menor, né? O robô está tão lento. Está tão lento, pessoal, que não está conseguindo fazer. É assim. Certinho aqui. Deixa eu reduzir aqui a velocidade. Para ver se está dando certo. Vamos voltar. Dar um... O robô está alimentando. Olha só o robô, parece que ele não para agora, né? Opa, acho que agora não consegui o resultado, hein? Vou acelerar o modelo aqui. Tomara que não travasse, não travou. E notem que não está ficando produtos no estoque anterior à embalagem. Ou seja, né, o gargalo continua sendo ainda o setor de pintura, que é o setor, muitas vezes, o mais caro da empresa, né? Só que olha o total de saída, pessoal. 516 produtos. 516 vezes 4... 2.064 cilindros. Praticamente duplicamos a produção através da implementação do robô na entrada do processo, mas colocando aqui uma esteira que seria um pulmão, né? E por que dessa diferença do robô aqui foi tão grande? Porque o robô, ele tem um processo de alimentação de 10 segundos, ele é um processo mais lento, só que com essa calha, olha só, ele sempre está alimentando, porque tem espaço para 2 produtos nessa calha, que é uma calha de 1 metro. E o homem tem uma maior agilidade para tirar essa peça da esteira e colocar na saída. Aumentamos em 40%, muito mais de 40%, né? Duplicamos a capacidade do processo. Podemos solicitar ao setor comercial que temos uma liberação de demanda, né? Um incremento de vendas, um desafio novo, digamos, para o setor. A aquisição de um robô e uma esteira no local adequado é possível duplicar a produção, sem investir na máquina de pintura e sem investir na máquina de embalagem. A máquina de embalagem ainda tem uma ociosidade, poderia ser melhor aproveitada. Pessoal, não sei se a gente conseguiu passar a ideia, era mostrar para vocês o software, a simulação, com vocês, né? O robô se tornou gargalo, isso aí, o Merizo comentou, né? O tempo do robô é 10 segundos.
ele acabou não sendo ele o gargalo, mas a operação de gargalo, que era a operação pintura, aumentou. O homem descarrega praticamente a máquina em 5, 6 segundos, e o robô estava levando 10. E enquanto o robô não libera a esteira, a máquina e o processo não são liberados. Com essa alteração, para o robô, para a primeira etapa, e um pequeno pulmão, uma calha ou uma esteira para armazenar os produtos do robô, ele fica trabalhando dentro do tempo automático da máquina, que é o processo de pintura. Com isso, ele acaba tendo uma ocupação muito maior da sua operação e deixa de ser gargalo para o processo. Ele ajuda, né, a reduzir o gargalo. Ainda é o gargalo o setor de pintura, mas para o nosso incremento de produção, que seria 40%, ele já não é mais restrição. A empresa ultrapassou essa quantidade. A meta seria aproximadamente 1.500 e hoje tem capacidade para 2.000. Claro, né? Nós teríamos que ainda estar trazendo mais dados, graficando. É possível identificar ainda melhorias no processo? Com certeza. Automações de baixo custo também. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma solicitação, alguma ideia para... Professor, é muito interessante que esse ambiente de simulação permite com que seja feito tudo o que nós imaginarmos aqui, né? Adquirindo um robô, mudando tecnologia, mudando o fluxo, mudando o setup, etc. E, ao mesmo tempo, já enxergar os resultados das nossas intervenções, né? Intervenções num processo de simulação, sem precisar despender alteração física real, né? Investimentos, antes de conseguir identificar realmente quais são, né, as vantagens de se fazer aquela aplicação, aquela alteração, né? Isso mesmo. Essa é a grande sacada do software de simulação. Ele permite isso que o professor comentou e as ideias, né, e sugestões. O sistema de simulação tem um custo, vai perder um tempo para estar fazendo, tem uma complexidade, só que é melhor essa análise virtual do que na sequência de um investimento mal feito, numa tomada de ação. Muitas vezes, as soluções que são propostas nas empresas, nas organizações, são compras de equipamento, né? De falar, vamos duplicar o processo. Só que não é só a máquina que é comprada, né? Além da máquina, temos também área física, geradores, parte de pessoas, espaço físico, tudo isso vem junto com os equipamentos, né? Não é só a máquina e agora acontece. Então, muito pode ser ainda conhecido, amadurecido, ideias, sugestões, cálculos para chegar realmente nessa necessidade que não é a primeira que nós temos que estar atuando. Fazer mais com mais é até fácil, né? E fazer mais com menos ou com o mesmo. Esse é o princípio da engenharia também, de operações, as metodologias do Lean, Six Sigma, e o Flexim vem com o intuito de ajudar nessas ideias, né? Então, é bem interessante, sim. Outro ponto também interessante, que vai ao encontro do que você está comentando, é que isso permite com que seja feito em qualquer ambiente de manufatura, né? Qualquer tipo de organização, a gente pode estar simulando, então, esses processos industriais, né, de transformação. Mas também, né, professor, é possível que seja feita uma simulação de um processo de abastecimento de linhas de produção, uma simulação de uma rota, num sistema de uma célula de manufatura, ou o próprio processo de expedição dos materiais. Ou seja, acredito que aqui a gente tem uma possibilidade de aplicação em qualquer ambiente dentro da mesma indústria, né? E até qualquer tipo de organização de manufatura, não é? Perfeito, isso mesmo, Elis. Então, nós até na disciplina, nós fizemos o atendimento de banco e atendimento de empresas de financiamento.
Nós estamos simulando algo já nesse sentido para não ficar só, é só pintura, é só conformação, é só usinagem. Não, a gente consegue simular em ambientes de serviço também. Isso é bem interessante. E conseguir traçar taxas de chegada que são reais do processo. Um exemplo é os terminais de banco, de atendimento em hospitais, que não é uma média que é de chegada dos pacientes. Existe uma curva, né? E essa curva, em horários, elas aumentam, são picos de atendimento. Então, não é uma média, eu digo, congelada, né? Então, o Flexim traz essa também a possibilidade de nós importarmos dados do mundo real e simularmos criar esse cenário e fazer essa simulação e sugerir, né, mais pessoas atendendo, uma forma de triagem mais inteligente, para conseguir realmente atender a demanda que é solicitada a esses tipos de empresas e organizações. Bancos é um outro exemplo, né? E na sua apresentação ali, a Bárbara, o Wagner trouxeram boas sugestões, mas algumas vezes, no ambiente real, a gente fica em dúvida, mas será que de fato é uma solução que vai ao encontro do que se está pensando como meta, como, né, intenção lá daquele recurso? Às vezes você fica com um pouco de dúvida. E esse tipo de ambiente já permite, olha, vamos fazer uma simulação, vamos colocar esse equipamento ali, vamos trazer mais uma pessoa para cá, vamos mudar essa embalagem, né? E aí a gente já consegue rapidamente, né, ao custo zero, digamos assim, né, identificar se aquela solução realmente vai ao encontro daquela nova meta que foi estabelecida, né? E aí não precisa se o robô comprar o robô e depois, olha, agora o que a gente faz com isso aqui que não deu certo? Não precisa mais, né? Dá para Isso. simular antecipadamente. Esse risco pode ser minimizado, né? De certa forma, não precisa ter, né? A gente sabe que os investimentos muitas vezes não trazem um resultado esperado. Então, a simulação, não só os investimentos, mas muitas melhorias, muitas propostas. Às vezes nós esperamos um resultado, e esse resultado que era para ser, digamos, de 10 acaba sendo 4, né? Muitas vezes é porque não há possibilidade de simular isso. E o Flexim nos traz essa ferramenta que, em pouco tempo, né, segundos, nós conseguimos dias, meses de simulação e com isso aprender. Né? Como assim? O aprendizado, porque tu faz a simulação, não deu certo. Conseguiu ver que, opa, o robô nesse ponto não ficou legal. E se colocar na frente do processo, simplesmente colocar o robô e tirar a esteira também não vai ser legal, porque ele é o gargalo, né? Ele é lento. Então, mas compra um robô rápido, né? Mas a condição do processo é um robô de alimentação em 10 segundos. Então, se aprende com o processo e se realimenta os dados, e com isso, mais ideias vão surgindo, né? E o processo é modificado e melhorado. Isso é bem interessante. Ainda nós temos aqui no Flexim toda uma questão, a gente não apresentou, mas tem toda uma questão de dashboard, de indicadores, de ocupação, de operador de máquina, de tempo de movimentação de operador, tempo que ele está carregando peça. Então, ele traz uma biblioteca de informações, traz uma estatística muito interessante para análise também na sequência. Então, é um software, teoricamente, não tem uma programação, uma linguagem fácil de entendimento, não tem uma linguagem de programação de modelar como alguns softwares têm, então ele tem essa facilidade. E o céu é meio que o limite, né? Tem aí, a ideia é trazer problemas para conseguir colocar na prática aqui na simulação. E claro, né? Comparar os dados e os resultados do mundo real com o próprio software. É a questão da experimentação e a validação dos dados. Isso é bem importante também. Eu acho que então nós vamos caminhando para o encerramento dessa oficina, mas ainda cabe mais alguma pergunta?
Se alguém que está aqui conosco na sala quiser ainda fazer mais alguma questão, colocar alguma opinião, alguma situação, a gente fica à disposição ainda. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né? Então, por se disponibilizar, né, para fazer essa oficina aqui junto conosco. Né? Eu tenho certeza que aquilo que você colocou aqui para nós foi bastante proveitoso. Essa questão do céu é o limite para essas possibilidades aí de fazer os testes, a gente tem certeza de que isso é bem importante e que essa aplicação, como a gente estava falando ali, serve para qualquer tipo de organização, né, industrial e até de serviço, né, como bem colocasse, e não importa o tamanho da empresa, né? Pode ser uma microempresa, pode ser uma empresa multinacional, essa aplicação cabe, né? Então, muito obrigado por dividir o seu conhecimento aqui conosco, né? Aos alunos, demais pessoas que estão com a gente aqui também, né? Nessa oficina, agradeço muito a participação, né? E dessa forma eu encerro. Não sei se o professor quer colocar mais alguma coisa ainda. Não, acho que é isso mesmo. Agradecer a possibilidade de estar fazendo essa oficina junto com o pessoal. E qualquer dúvida, você tem também o contato do professor. Nós estamos na aula na sexta-feira com o Flexim. Alguns alunos estavam participando até. Caso qualquer dúvida, a gente vai conversando. Obrigado e até a próxima. Perfeito. Então, muito obrigado também. Uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.